E aí? Vamos lá fazer a revisão da aula que fala sobre a América Latina? Eu sou o professor Beto e estamos em mais uma aula agora, a nossa aula de revisão. Você que assistiu a aula passada, a aula 32.1, não perca a aula 32.2, porque nós vamos fazer a revisão e vamos corrigir a atividade dessa aula, tá bom? Na tela para vocês, para a gente rever o assunto que nós estudamos. Nós falamos sobre os dilemas da América Latina. Primeiramente, nós entendemos o que é a América Latina, essa expressão América Latina, que ela é utilizada em 1856 pelo filósofo Francisco Bibal, para definir o que seria a América Latina. Michel Chevalier mencionou também o termo América Latina um pouquinho antes, em 1836. Ele, durante a missão diplomática dele, ele cita esse termo América Latina. América Latina, países que falam a língua derivada do latim, América Latina. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe consolidou o uso da expressão. Então, esses países são chamados de América Latina. Não é isso, aluno? É isso? Então é isso. A América Latina sempre buscou uma integração. Desde o seu processo de independência, lá no século XIX, ainda no início do século XIX, os países da América Latina eles começaram a se tornar independentes. Os países da América Espanhola e o país da América Portuguesa, que é o Brasil, que se torna independente em 1822. E eles sempre buscaram um processo de integração, principalmente os países da América Hispânica. Mas não foi possível. O sonho de Simão Bolívar, ou Simão Bolívar, era de unir esses países, que não foi possível. Não foi possível. É por isso que hoje nós chamamos bolivarismo essa tentativa de união desses países da América Latina. Alguns países ainda têm esse sonho de fazer essa união econômica. O comércio internacional e com o censo pan-americano devido aos Estados Unidos ele tenta controlar essa política perante a América Latina. Apenas na metade do século XX que organizações exclusivamente latino-americanas vão ser criadas. Agora, olha aí, ó. Aí eu coloquei esse esquema aí para vocês entenderem o que é a União das Nações Americanas. Coloquei aqui, o que é a União das Nações Americanas, o que é a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, o que é a Comunidade Andina das Nações, o que é o Comitê Intergovernamental Coordenado dos Países da Bacia do Prata, e o que é o Mercosul. O Mercosul, que hoje é interessante, o Mercosul, que vai ser o bloco mais importante da América Latina, que hoje ele tenta fazer ampliação, e o sonho do Mercosul seria isso daqui, ó, a União das Nações Sul-Americanas, se tornar toda a América Latina, envolver no Mercosul. Tempo de tensão. Conflitos internos e ressurgimento de disputa de fronteiras e troca de farpas entre presidentes colocaram a América do Sul em estado de alerta. Recentemente o Brasil estava em estado de alerta aí por troca de farpas entre o Brasil, do governo passado, juntamente com a Venezuela, né? Nós tivemos até movimento de tropas e tudo, a gente tinha até medo de um conflito ali na fronteira. Mas não existe nenhuma guerra entre países da América Latina. Mas isso não significa que não haja disputa. Claro que há disputa aqui. O último conflito armado internacional da América Latina ocorreu em janeiro e fevereiro de 1995 entre o Peru e o Equador. Depois daí não houve mais. Mas, alunos, façam aí essa atividade de vocês com bastante tranquilidade, que o professor Beto vai ali tomar um café e eu já volto para fazer a correção juntamente com vocês, tá bom? Vamos lá, atividade, 15 minutos. Tinha uma música da Xuxa que falava sobre a América Latina. Lembra? Que falava dessa união dos países da América Latina. Ela já pegava na letra dessa música essa importância desses países se unirem.
Por que os Estados Unidos ele patrocina mídia contrária à União da América Latina? Porque nós somos... Vocês já perceberam que a opinião que nós temos é levada pela mídia que nos chegam, ou seja, do WhatsApp, ou seja, no Instagram, no Facebook. A gente quase não tem opinião por pesquisa que nós fazemos, de estudo que nós fazemos. Nós temos uma pesquisa muito superficial, uma opinião muito superficial, porque a opinião que nós formamos é a opinião da mídia. Hoje, basicamente, da mídia social. Quase nem assistimos televisão, porque... E quando assistimos televisão, nós precisamos assistir vários tipos de jornal. Não só um, senão nós vamos ter opinião só daquele editor daquele jornal. Nós precisamos ler diferentes tipos de jornal até para a gente ver o que está sendo debatido. Porque o debate entre pessoas de inteligência cria novas ideias. O debate superficial, o debate burro, cria conflitos. E não é isso que é feito o debate. O debate é para criar novas ideias. E o debate, ele é necessário, ele é saudável, fazer o processo do debate. Mas um debate aprofundado, um debate que você tenha argumentos aprofundados dentro da leitura que vocês fazem. Então, quando nós estudamos e analisamos sobre a América Latina, nós precisamos entender o que tem de interesse internacional perante a América Latina. Os Estados Unidos, historicamente, ele sempre achou que ele era o grande guardião da América. Guardião de dizer, as riquezas que existem na América, só eu que posso explorar. E aí ele tenta influenciar essa política, inclusive com a criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que ele não conseguiu colocar para frente. Mas se ele colocasse naquele momento, hoje provavelmente a gente não faria parte dos BRICS, só para vocês terem uma ideia. Ele iria criar mecanismos para o Brasil ficar preso aos Estados Unidos. Então vamos lá, atividade número 1. O que fala aqui a atividade número 1? A região do continente americano, que engloba os países onde são faladas primordialmente línguas românicas, derivada do latim, no caso o espanhol, o português e o francês, visto que historicamente a região foi maioritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus, espanhóis e portugueses. Estamos falando de quem? Da América Latina, da América Central, da América do Sul, América do Norte ou América Andina? Nós estamos falando de quem aqui? Tá? E aí? Região do continente americano, que engloba os países. Então, que engloba os países. E aí, nós estamos falando de quê? Vem cá comigo, aluno. E aí? Nós estamos falando de quem? Ah? Esses países, eles falam ou português, ou espanhol, ou mesmo francês. Seriam só os países da América do Sul? Ou envolve países também na América Central? Ah? Nós estamos falando da América Latina. A formação da América Latina. Então, a resposta correta é a letra... Na tela para vocês, é a letra A, América Latina. Estamos falando da América Latina. Derivado do latim é América Latina, certo? Se fosse aqui, se nós estivéssemos falando da América do Sul, seria apenas os países da América do Sul. Então, é América Latina. Vamos lá. Para enfrentar o desafio do conflito mundial no período da Guerra Fria e conter os conflitos no âmbito do hemisfério, foi adotado o Sistema de Segurança Coletiva, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproco, popularmente conhecido como Tratado do Rio de 1947. No ano seguinte, sob a direção de George Marshall, então secretário dos Estados Unidos, durante a 9ª Conferência Internacional Americana, transformaram a União Pan-Americana na atual Organização dos Estados Americanos, a OEA. E os 21 Estados-membros se comprometeram O que se comprometeram? Fortalecer o capitalismo na América dentro de uma igualdade, entregar o domínio dos Estados Unidos, toda a força bélica da América Latina,
assinar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, colocar o Brasil como grande líder da OEA ou combater o comunismo na América? E aí, o que vocês acham? Pessoal, a OEA ela foi criada em plena Guerra Fria. Se a OEA é criada em plena Guerra Fria, com certeza uma das questões que os Estados Unidos queriam que fosse assinado, o combate ao comunismo na América Latina. Então, os Estados Unidos queriam isso. Vamos combater o comunismo na América Latina. Cria-se a OEA. E aí os países membros iriam fazer esse compromisso. E com isso os Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos, nós vamos ver na aula posteriormente, os Estados Unidos vai financiar ditaduras dentro da América Latina, a partir daí. Ditaduras dentro do Brasil, ditadura dentro do Chile, ditadura dentro da Bolívia, ditadura dentro da Argentina e dentro de outros países da América Latina, seja ditaduras civis ou ditaduras militares. Eles vão financiar, porque o do compromisso que foi firmado seria combater essa ameaça comunista dentro da América, que eles estavam lá temendo lá. Lembrando que eu falo para vocês aí que essa ameaça comunista, ela foi desculpa para muito golpe do Brasil. Desde Getúlio Vargas, lá de 1937, Getúlio Vargas já tinha inventado o Plano Collor. Lembra que nós já estudamos isso? Que existia uma ameaça comunista. Getúlio Vargas foi lá, puf, deu o golpe de 37 e implantou uma ditadura no Brasil chamada Estado Novo. Aí em 45, Getúlio Vargas vai lá e sofre o golpe pela mesma justificativa. Jânio Quadros depois vai ser acusado de estar próximo dos comunistas. Jânio Quadros vai renunciar de tanta pressão que vai sofrer. João Goulart depois assume a presidência da República, mas vão dizer que João Goulart está próximo dos comunistas, não quer deixar ele assumir. Aí ele assume essa mesma presidência, transforma o país novamente em presidencialista, e aí vão dar um golpe em 64, dizendo que João Goulart podia levar o Brasil ao comunismo. João Goulart era um fazendeiro, já estava no final, indo para o final do seu mandato, tá? E o povo vai dar o golpe para tomar, porque era política norte-americana, controlar completamente a América Latina e colocar governantes que fosse aliado à sua política. Fazia parte do controle da América Latina. Na tela para vocês, resposta correta é justamente a letra E. Combater o comunismo na América Latina era o acordo que existia dentro desse país membro da OEA. Vamos lá para o Enem? Olha lá a questão. O varguismo no Brasil e o peronismo na Argentina caracterizaram pela introdução de uma política de massa, que resultou na configuração de uma nova cultura política na América Latina no século XX. Assinale a alternativa que representa o modo correto, as características comuns dessa experiência. Letra A. A configuração do Estado liberal, tendo à frente o líder carismático. Letra B. A mobilização das massas por meio de programa, propaganda política, da maior autonomia dos sindicatos. Letra C. A ascensão desse governo por meio de um golpe de Estado, que pôs, sim, a uma ordem política de natureza corporativa e autoritária. Letra D. O desenvolvimento da política econômica de cunho nacionalista e que visavam a garantia maior autonomia internacional. Ou letra E. A introdução de uma política social que ampliou os direitos dos trabalhadores, mas restringiu sua participação política. E aí? Qual é a questão correta? Desenvolvimento de uma política econômica dentro de uma figura nacionalista. Esses países, eles achavam que eles, desenvolvendo essa política econômica, eles poderiam ter autonomia perante aos governos internacionais. Getúlio Vargas cria uma figura nacionalista aqui, uma política nacionalista.
É um processo de ditadura. Ele e Perón estão dentro também de um populismo, dentro de um governo populista. O peronismo também foi um governo populista. E esse governo populista, Getúlio Vargas queria um desenvolvimento econômico tão grande que Getúlio Vargas vai pressionar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial a criar aqui a siderúrgica de Volta Redonda. Porque os Estados Unidos sabiam que se o Brasil começasse a produzir aço, ele poderia se tornar industrial. Os Estados Unidos não queria que o Brasil se tornasse industrial. Ele queria fazer um controle perante o Brasil. É por isso que os norte-americanos não vão gostar muito da postura de Vargas. Vargas tem um lado positivo dele, ele vai bater o pé dentro de uma verdadeira política nacionalista. Aí sim, dentro de uma política nacionalista. Porque ele, garantindo essa política nacionalista, ele garantia uma autonomia internacional. O Brasil não iria ficar tanto dependente dessa política internacional. Era isso que ele queria. É por isso que Getúlio Vargas cria a siderúrgica do Brasil, Getúlio Vargas cria a Vale do Rio Doce, Getúlio Vargas cria a Petrobras, porque ele está criando uma indústria de base estruturada para poder o Brasil se desenvolver economicamente e se livrar dessa política internacional. Resposta correta está aí, a letra na tela para vocês. É justamente a letra D. Desenvolvimento de uma política econômica de cunho nacionalista e que visava garantir uma maior autonomia internacional. Certíssimo aí a resposta aí. Para quem respondeu a letra D, acertou a questão. Vamos lá para a quarta. A quarta ela fala o seguinte: sobre o conflito vivido na América Latina, é incorreto, olha aí, é incorreto afirmar. Hugo Chávez fechou o canal de televisão da Venezuela provocando protesto naquele país? Hugo Chávez fez isso? Fez. Hugo Chávez, ele vai tratar ali de forma ditatorial por tirar essa liberdade de imprensa. Ele fez isso daí, então está correto essa daí. No Chile, Augusto Pinochet liderou o golpe que pôs fim ao governo democrático de Salvador Allende. Com certeza, Augusto Pinochet leva o Chile a uma das piores ditaduras da América Latina. Milhares de pessoas foram mortas no governo de Augusto Pinochet. Letra C. A Argentina teve uma das mais violentas ditaduras e extremamente se envolveu em guerra das Malvinas em 1982 contra a Inglaterra. Com certeza, gente, a Argentina também, apoiada pelos Estados Unidos, financiada pelos Estados Unidos, vai levar a uma cruel ditadura. Até hoje nós temos a Marcha das Mães de Maio, lá da Praça de Maio, pela essa ditadura que desapareceu com várias pessoas também na Argentina. O escândalo chamado Irã-Contras mostrou a interferência do governo norte-americano nos destinos da Nicarágua? Com certeza, a Nicarágua teve um envolvimento dos norte-americanos muito forte. Entre a ditadura sul-americana, o governo de Alfredo Stroessner, do Paraguai, destacou-se com a guerra do Guatrabando, que transformou aquele país em uma potência produtiva mundial. Com certeza é a letra E que está errada. Então a resposta é a letra E. Meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de História e entendido um pouco mais desse processo da América Latina. Até a próxima aula.